Senhoras e senhores, seja bem-vindo aí. Estamos aí para mais um podcast, mais um episódio do podcast Lidera Mais Podcast. Sempre aqui, nosso start, nosso episódio, eu peço para você pegar papel e caneta nas suas mãos para que você possa tomar nota, porque isso aqui não é um só episódio, pessoal. Isso aqui é uma mentoria, isso aqui é uma consultoria, isso aqui é uma assessoria. Ainda mais que o nosso convidado de hoje aqui é muito importante, ele é muito importante. Já já vocês vão saber por quê. Além de você pegar papel e caneta, você também vai pegar aí um Dorflex, porque de tanto conteúdo aqui, a sua cabeça ela pode aqui explodir. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, te peço que você se inscreva nesse canal, tá bom? Logo abaixo aqui na descrição aqui vai ter vários links, tanto do deck, que é meu convidado aqui, também nós vamos liberar aqui um e-book gratuito, depois eu vou mandar para você, Léo, para você baixar esse e-book aqui gratuito também, tá bom? Você se inscreva no canal aqui na Notes TV, canal aqui, TV digital da Notes TV, a gente tem vários outros episódios, vários outros programas, então fique à vontade. Então, dado esse start aqui, dado esse alinhamento aqui, eu quero dar as boas-vindas aqui ao meu amigo parceiro Deck. Seja bem-vindo, Deck. Tudo bem? Tudo, Clésio, tá tudo excelente. É um prazer estar aqui no podcast Lidera Mais. E eu estou ansioso para compartilhar dicas práticas para que vocês possam implementar hoje ainda no vosso negócio, no Então, vosso dia a dia. hoje o nosso objetivo aqui, você que está nos acompanhando, nós vamos falar sobre gestão empresarial. Toda essa gama, toda essa árvore, todos esses objetivos, né, empresariais que hoje o DEC, juntamente com a empresa dela, da X, né, que é a assessoria da X, que cuida de todo esse corpo aí empresarial. Então, nosso objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês conteúdos. Então, eu quero que você fique conosco até o final, tá bom? Então, lá, papel e caneta nas mãos. Deck, eu quero que você se apresente, né? Antes de você se apresentar, eu quero te agradecer. Todo convidado que vem aqui, eu falo o seguinte: eu quero te agradecer por você doar a maior moeda que você tem. Que nós temos, a maior moeda que nós temos não é o dólar, né? Embora tá mais de 6 aí, não é o euro, mas a maior moeda que nós temos é o tempo. Quero agradecê-lo, né, por você estar aqui juntamente, né, comigo, doando esse tempo, né, para mim e para aquelas pessoas, nossos ouvintes que vai nos acompanhar também aqui e entregar esse conteúdo tão relevante que às vezes as pessoas pagam caro, né, Deck? Então, Isso é. gratidão por você estar aqui conosco. Quero que você se apresente. Quem é o Deck? Então, eu falei que é um convidado muito especial. Então, sim, pessoal, vocês perceberam o sotaque, ele não é brasileiro, né? O né? Mas já tem. Olha só, obrigado aí pela chamada, ó. Um convidado internacional, hein, pessoal? Primeiro convidado internacional nosso aqui, nosso episódio aqui, nosso podcast. Tá bom? Obrigado, Deck. Então se apresente, fala quem é o Deck, né? Como... Fala também um pouquinho da sua jornada, como você chegou aqui. Então se apresente, Deck. Seja bem-vindo, querido. Ok. A casa é sua. Obrigado, Clésio. Eu também sou muito grato por estar aqui. Bom, Decker é São Tomense, filho da dona Filomena, certo? Pai de 3 filhos, certo? Então, eu sou são tomense e tive uma jornada longa para chegar aqui, né? Já estou no Brasil desde 2005, né? Ah, então já Então, tem 20 anos, já já vai tem caminhando para 20 20 anos, anos. sim. Então, uma jornada bem desafiadora, certo? Eu estou aqui mais para poder compartilhar, né, insights valiosos sobre gestão, que é mais a minha área onde eu me especializei, na qual eu venho fazendo grandes trabalhos por meio da Ex Assessoria Executiva, uma empresa que eu fundei lá em 2012, é uma empresa especializada em assessorar na execução, né, da estratégia, focada em resultados. Então, hoje, a DAEX, ela tem uma metodologia própria, né, que se chama Organize Sua Empresa. Então, a gente vai poder disponibilizar o e-book aí, Que né, Organize Sua bacana. Empresa. Então, isso vai ajudar muito as pessoas a poderem aplicar de forma prática, né, o modelo de gestão. Basicamente a metodologia ela tem 5 áreas, né? Então, assim, áreas de gestão estratégica, gestão para a pessoa, onde envolve RH, tudo a gente organiza. Também tem área de gestão para cliente,
que envolve estratégia de marketing, venda, experiência do cliente, tem gestão financeira e operação, né? Voltado muito para projetos. E Bacana. aí, um pouquinho também sobre mim, falando de São Tomé para cá. Então, São Tomé é um país, certo? Que está localizado, na verdade são duas ilhas, né, maravilhosas também. Eu digo que essas ilhas foram ilhas invadidas pelos portugueses, por isso que meu sotaque é um pouquinho É legal. diferente, certo? E de lá para cá, assim, depois de eu estudar, terminar meus estudos ali, eu acabei tendo que buscar novas oportunidades de estudo fora, né? Porque na altura que eu estava ali, eu não tinha acesso à faculdade, a ilha estava ainda em desenvolvimento de vários aspectos e também a educação ali não era assim, não tinha uma educação de ponta do nível que a gente tem, né, dentro das universidades, né? Então, basicamente, eu me vi, né, numa situação em que eu tinha que trabalhar num dos hotéis, né, que pertence sempre aos portugueses, é uma ilha como sempre, com sua, assim, uma base econômica com uma ênfase em turismo, então tem muitos hotéis, é maravilhoso ali, certo? Deixo até o convite para vocês, a gente tem que ir lá fazer um desse podcast ali, Vamos certo? lá, né? Eu faço esse sacrifício. Molinho, molinho, molinho. Nem eu. Assim. Ok. Então, ali, então tinha basicamente você trabalha na iniciativa privada que é hotelaria ou algo turismo, ou também envolve com a política. Eu vi que assim não tinha muito assim a ver com o meu perfil, então eu queria sair do padrão. Que bacana, que E aí eu fui me bacana. inscrevendo para vários, né, vários concursos para que a gente consiga bolsa para estudar no exterior. E eu acabei que eu consegui uma vaga aqui na UNB, certo? Então, Bacana. não tinha bolsa. Eu só consegui a vaga na universidade, então eu ali tive que vender tudo que eu tinha e vir com a cara a coragem para poder conseguir conhecimento, né, universitário e poder, assim, também agregar valor para minha família. Isso, graças a Deus, de todo esse tempo que eu tô aqui, eu consegui, certo? Então, e espero que nessa jornada que eu falei aqui, bem muito curta, né? Não, que legal. Eu possa compartilhar, né, insights, certo? Para que as pessoas possam aplicar também e ter sucesso no negócio. Negócio. Então vamos falar sobre isso, né, Deco? Primeiro, parabéns aí pela jornada, né? O objetivo. Acho que quem tem um sonho e tem um desejo, né? Então a gente vê uma prova aqui que dá certo. Foi fácil, Deck? Fácil, não? Ah, se fosse fácil, qualquer um faria, né? Se Então, por você- que que eu perguntei? Só pra gente encorajar. Tá aqui o JP, que é um menino novinho, o pessoal também nos acompanha aí. Eu já trabalhei muito com jovens. E eu gosto muito de incentivar esse queimar pontes, né? Uhum. Poder incentivar e falar assim, realmente, fácil não vai ser. Mas faria de novo. Faria de novo, com certeza. E, Clésio, as coisas realmente não ficam fácil. Você que fica forte, Top, né? certo? O processo não muda, né? Não muda. Mas você que vai aprendendo, né? Vai se adequando e cada vez mais adquirindo sabedoria e habilidade, e você torna forte e hoje parece fácil, É, mas então, aí o que que eu vejo, então, Deck? Então, você me corrija se eu estiver errado, né? Então, tudo hoje, aquilo que você faz, né?
para os empresários, para as empresas, primeiro você não é só um conceito ou uma teoria, primeiro você se fez nisso, né? Você aplicou dentro da sua jornada, tanto pessoal quanto empresarial, e quando você tem esse bastidor, tem essa evolução, fica. Quando o treino é duro, a luta se torna mais fácil. Exatamente. É o skin the game que eles falam hoje, né? Quando você realmente tem na minha infância também uma das coisas que me ajudou muito foi karatê, né? Então foi o primeiro esporte, eu pratiquei vários esportes, mas foi o primeiro esporte que eu levei muito a sério e ali é que me fez também conseguir sobreviver aqui no Brasil. Quando eu cheguei não tinha nada, cheguei com uma mão à frente e outra atrás e eu tinha que empreender e eu sempre carreguei comigo uma mensagem que meu pai falava, né? Assim, todo mundo tem que ter uma arte, certo? E minha arte era o karatê. Você com arte, você consegue sobreviver em qualquer lugar. Sei lá, se você sabe lavar prato, qualquer lugar tem prato, as pessoas comem, vão querer que ninguém vai querer fazer o trabalho pesado, né? O Que legal. trabalho, esse trabalho difícil. Então, se você é jardineiro, se você. Então, eu aprendi várias dessas coisas, É assim, verdade. e a gente se sente confiante, né? Quando você imigra também, você acaba tendo uma mente que você tem que dar certo, certo? Independentemente de qualquer obstáculo político, qualquer ideologia, se você chega num país, você precisa dar certo, entendeu? Então, é com esses ensinamentos, né, que você vai cultivando desde a sua infância, na sua jornada, que você vai aplicando na vida, certo? E juntamente com algumas experiências e conhecimento teórico e técnico que você pega, e experiência de quem já chegou lá também, que você molda. E hoje eu fiz isso, eu fundei a Daex, certo? Bacana. E passei por todas as dificuldades, ainda passo, que todo mundo, todo empresário tem. Essas dificuldades, como eu falei, elas só servem para que a gente consiga, certo, evoluir, certo? Então, as dificuldades, elas são como escada. A gente é tamanho das dificuldades que a gente supera. Então, deseja ter dificuldades grandes dentro da sua empresa, porque senão você vai ser pequena empresa Top. resolve um pequeno problema. Então, cada vez mais que tiver problemas, a gente vai conseguir sempre algum insight, alguma solução para poder resolver. É só para brincar aqui, nos bastidores aqui, eu tava Hum. falando assim, poxa, que legal, eu assustei com o valor do imposto, né? Aí Uhum. até a gente até brincou, não, que venha mais imposto por aí, né? Porque Vem. é o crescimento, né? Então Isso. é o esticar, né, Deco? É um indicador. A primeiro momento sempre assusta as coisas porque, cara, você cresceu, né? Sim. Crescimento tem uma dor, dá um assusta. Pô, eu cresci, né? Mas imposto realmente é um indicador que você está no caminho certo, né? Então, imposto, e tem outros também que você que é empresário hoje, né? Sim. Equipe, processos, certo? Então, nas finanças, isso é algo que tem que fazer parte do nosso dia a Ô, dia e Deck, assim, eu quero falar um pouco desses desafios, né, de imposto, de gestão, de processos. Porque hoje nós temos muitos empresários, né, muitas pessoas que empreendem, mas que muitas das vezes eles são empreendedores, são pessoas que era técnico, que tinham uma visão, que tinham um desejo, foram lá que começaram a empreender. Vamos lá, o cara que era um balconista, mas que hoje ele tem uma padaria Uhum. ou vice-versa. Então, só que essas pessoas elas cresceram, mas elas não entendem de pessoas, não entendem de gestão e não entendem de processo. Né? Então, dentro desse seu trabalho de reorganizar, quais têm sido os seus maiores desafios de você realmente nessa. Porque tem a mudança de cultura, tem a implementação, tem esse cumprimento desses objetivos, do plano de ação. Hoje, como que essas dificuldades, ou vamos, deixa eu corrigir, esses desafios, né? De qualquer implementação de um processo de reorganização. As maiores dificuldades, na verdade, tá mais na disciplina, né? Disciplina é o que é a ponte que faz com que o empresário ele saia de um ponto A para o ponto B,
né? É disciplina. Os empresários, eles caem numa zona de conforto de crescer, certo? Tem uma sensação, mas quando a gente traz processos, né? Processo ele requer uma rotina, certo? Então, uma rotina. E para você seguir essa rotina, vamos dizer, rotina de reuniões de feedback, certo? Eles começam, mas não dão continuidade, certo? Sim. Então, e disciplinas mesmo também de alimentar uma informação que ele precisa, certo? Então, ele começa, mas não dá continuidade, certo? Dentro do processo, disciplina de trabalho de liderança, de buscar sempre autodesenvolver, ou buscar sempre influenciar sua equipe a alcançar os resultados, deixar mais claro, né, as informações. Então, todas essas atividades dentro da empresa requerem uma disciplina e o desafio é isso. Então, eles começam a ter iniciam, mas não acontece. Então, isso é o maior desafio hoje, né, dos próprios empresários, tanto na parte de gestão, na parte de liderança que a gente identifica hoje nas empresas que a gente Então, assessora. só que aí, muitas das vezes, né, existe uma certa centralização, Certo. né, uma certa... Ninguém vai fazer igual a mim, ninguém vai fazer do meu jeito, e a princípio ele não está errado, realmente ninguém vai fazer igual ele, ou às vezes ninguém vai fazer do jeito dele, desde que ele treine essa pessoa, Sim, desde que ele treine, ou seja, abdique do operacional ali, e separa um time ali de poder realmente poder treinar as pessoas. Porque para experimentar realmente esse crescimento, ele precisa de equipe, né? Então, e às vezes ele não treina esse colaborador nessa alimentação porque ele está fazendo outra coisa, sim. né? Que talvez é braçal ali, talvez é operacional, enquanto ele poderia estar treinando alguém para estar complementando essa atividade. Realmente isso é um dos indicadores de liderança, né? Quando você consegue desenvolver o outro para fazer igual ou melhor. Ele não vai fazer como você faz, Não. certo? Então, essa necessidade de abrir mão, essa necessidade de centralização é um grande desafio dos gestores dentro da empresa, certo? A capacidade de ver assim, de ver o seu liderado fazendo algo errado e ele conseguir não colocar a mão na massa. É um dos desafios do líder não colocar a mão na massa, mas sim de persistir, certo? Ele fez errado uma vez, pede para fazer outra vez, ou até ele, entendeu? O liderado conseguir fazer o certo, Exato. ok? Então, o problema sempre do liderado não fazer está muito mais sob a responsabilidade do líder, Top. não é do liderado. O problema do liderado não fazer, muitas vezes, é a responsabilidade da liderança. Isso, porque ele não comunicou. Qualquer coisa que não Show de acontece na bola. empresa sempre é responsabilidade do líder, certo? Se ele explicou e o liderado lá foi e fez diferente, é porque ele não explicou corretamente ou não identificou que o liderado não tem a confiança. O liderado pode ter até conhecimento, mas não tem a confiança de ir lá e fazer, certo? Então, tudo isso a gente consegue disseminar isso com processos simples, certo? Para poder, por exemplo, delegar uma tarefa ou fazer com que o liderado tenha confiança. Então, são vários passo a passo que a gente vai conversando para que o líder, ele primeiro tem que acreditar que, assim, ele tem que colocar uma coisa na cabeça dele, certo? Ele é um péssimo líder se ele estiver fazendo o trabalho de liderado. Repete, Ele é um por péssimo favor. líder se ele estiver fazendo o trabalho. Olha para essa câmera aqui. Ok. Por favor, Então, Deck. todo líder, né? Eu também me envolvo nisso, eu acredito. Todo líder tem que ter isso na mente. Se você estiver fazendo o trabalho do seu liderado, você é um péssimo líder.
Exato. certo? Tem uma frase que eu falo, não é minha essa frase, mas eu repito ela muito, né? Nem tudo é culpa do líder, mas tudo é responsabilidade do líder, Isso. Tudo é né? E responsabilidade do líder. tudo é corrigido na liderança, tudo é feito na liderança. Aí eu estava num treinamento para líderes, Clésio, então tudo é culpa da liderança? Eles me perguntaram. Aí eu assim, aí eu virei a pergunta para ele, o que você acha? O que você O que acha? que você acha? Entendeu? Então, se o colaborador ele errou, você me traz a certeza, a segurança que você treinou ele da maneira que era para treinar. Se você treinou ele da maneira que era para treinar, você criou um processo, um POP ali para que ele possa fazer. Não, Clésio, porque às vezes eu não tenho tempo. Aí eu pensei, que legal. Se eu, Clésio, não tivesse marcado um treinamento para hoje, às 15 horas, você teria parado o seu tempo para estar aqui hoje? Não. Então você não estaria lá produzindo? Sim. Então, da mesma forma, então, como você separou um tempo para me escutar, Uhum. agora eu quero que você me escute, pega o que você está aprendendo aqui, vai lá, separa o mesmo tempo para você multiplicar isso ali sobre a vida dos seus liderados. Porque, Deck, às vezes é só uma instrução. Sim. Só instrução. E às vezes, esse gestor, esse líder, ele vai ser, eu falo da liderança, tem uma liderança materna, uma liderança paterna, uma liderança situacional. Então, a liderança materna é aquele que vai proteger, às vezes, quando fala que é proteger, porque às vezes tem pessoas que é imatura. E às vezes você vai ter que ter ali uma liderança ali mais materna, de poder ter aquele acolhimento, mas ao mesmo tempo você vai fazer uma transição de que é da liderança paterna. O que é a liderança paterna? Dar destino, dar comando, dar Sim. feedback e falar. Tem no livro do Jim Collins ele fala falar a verdade nua e crua. Crua. E que as pessoas precisam Franqueza. trazer isso, né? Precisa ser esse desenvolvimento. Porque quem falha ao planejar, planeja falhar. Planeja falhar, exatamente. Nem- Para dar um insight aí que a gente usa muito nos nossos projetos e com o nosso. Também na nossa equipe, né? É uma metodologia que a gente chama 70-20-10. Se você quiser delegar alguma tarefa Top, um top. pouquinho complexa, né? Você 10% é a teoria, você comunicar, né? Isso é outro problema de comunicação dentro da empresa, né? A gente tem um conceito que a gente diz, você acerta a comunicação dentro da empresa, você acertou a empresa, 90%. Mas ok, 10% é esse treinamento. Se ele não tem tempo, para a empresa. Não segue porque empresa é uma usina de problemas. Entendeu? Não resolver esse problema, vai vir outro, vai vir outro. Então, para a empresa, porque nada vai acontecer de grave, certo? Então, tem que ter esse treinamento, sim. É 10%, né? Orientar como é que faz, né? A atividade. Os 20% é o exemplo do líder, certo? O líder vai lá e faz. Se o líder não sabe fazer, ele faz com que seu liderado, né, fique perto de alguém que saiba, né, como estagiário, se ele está vendo o Léo aqui, certo? Ele está pegando a experiência de quem sabe fazer, ou colegas de trabalho mesmo, certo? Então, isso é um ponto que, assim, ele tem que ter isso na cabeça, né? Os 70% é o liderado fazendo e o líder Bacana. observando, certo? E com aquela questão na cabeça, eu não vou fazer por ele, certo? E se o líder estiver preocupado, assim, eu acredito que uma das coisas de líder, uma das habilidades que o líder tem que ter é recrutar. Se ele recrutou errado, então ele vai ter que melhorar a qualidade dele, habilidade de recrutar, para que ele não tenha esses desafios que ele está tendo dentro da empresa e ficar com medo de delegar. E delegação também tem uma coisa, né? Você não confia na pessoa, depois delega. Você Top, delega para pegar confiança. top. Repete para mim olhando aqui também, porque Então, são vários insights, boa. velho. Porque Você uma não. coisa é eu chegar aqui e falar, mas quando vem aí um convidado internacional falando, tem mais moral dele. Isso. Então, como eu estava falando, né? Então, líder, você não confia na pessoa depois para delegar, certo? Você delega para pegar confiança. Por quê? Porque ele vai pegar confiança,
primeiro, é ele que precisa de confiança para executar com tranquilidade. E assim, E Deck, desculpa te cortar, pode ir. Tranquilo, já. E assim, Deck, eu gosto muito, né, eu sou apaixonado por liderança, então tanto é que eu decidi falar de liderança, embora a gente trabalhe na gestão, trabalhe com mapeamento de processo, mas eu gosto da liderança. O que é o líder? O líder é aquele que vê o futuro, vem para o presente e conta o futuro para quem está no presente. Verdade. Né? Então, o líder, ele não vê a pessoa na perspectiva do que ela é, mas no que ela pode ser. Ela é uma pessoa no estado inacabado. Então, o líder ele vai vir e vai começar a moldar, estruturar, equipar, desenvolver esse colaborador aqui. Porque aí, quando você traz, você não, né, confia para delegar, você delega para depois confiar. E também, para o outro lado, quem recebe essa confiança, essa delegação, essa atividade, ele se sente valorizado, ou pertencente, ou ali alguém que. Lembra que eu falei da liderança paterna e materna? Uhum. Porque muitas das vezes nós temos um colaborador que talvez ele tenha dificuldade de ser proativo. Ele tem dificuldade de ter talvez uma iniciativa ou de pensar além. Por quê? Vamos falar agora dessa estrutura familiar realmente. Então, se uma pessoa teve dificuldade teve uma ausência paterna dentro de casa, ele só foi criado pela mãe ou pela avó, qual é a tendência dele? Dele ser uma pessoa mais, né, ativa ou ele tende a ser mais uma pessoa receptiva? Então ele vai tender a ter mais aquela função receptiva, porque Sim. a avó que cuidou, a mãe que cuidou, aí ele vai para o mercado de trabalho. Uhum. Então, como ele não teve aquele comportamento instalado, aquela cultura vivenciada, ele vai para o mercado de trabalho, o princípio, ele vai precisar muito ser desenvolvido. Sim. Né? E às vezes esse líder aqui, ele não vai ser só um líder, olha só, ele vai ser realmente uma figura paterna ali, a Sim. ponto de influenciar, impactar a vida do menor aprendiz, a vida Sim. desse colaborador que vai ali desenvolver, que vai crescer. Então eu vejo muito sobre isso, Deck, porque eu sou fruto disso. Eu tive vários, então, quando eu brinco, eu estou aqui, mas atrás você me vê vestido, mas você não vê quem costurou as vestes. Então, Verdade. nós estamos, eu creio que você também está na posição que você está hoje. Claro, você teve ali a sua parcela dentro desse 100%, mas nós tivemos também pessoas que nos desenvolveram, que confiou em nós uma atividade, uma oportunidade, aí você foi se destacando a ponto de ser quem você é hoje. Isso. Então, eu acredito muito nesse papel da liderança, no sentido de poder impactar não só nos resultados financeiros, mas também na vida de pessoas. Antes de passar a palavra para você, é o seguinte, aí às vezes a gente vai cheio de frases, né? Uhum. Você pode colocar o seu nome como líder, como gestor, no currículo do seu colaborador ou na biografia dele. Verdade. Rapaz, isso é boa. Né? Essa aí É, bota ou fé. na biografia dele. Pode falar pra cá agora. Agora ele pegou o insight ali, né? Sim. Olha só, você como gestor, como líder, como empresário, você pode colocar tanto, né, o seu nome dentro do currículo como uma empresa boa, de ter se trabalhado, desse colaborador, ou você pode colocar realmente na biografia desse colaborador. Alguém que incentivou, que equipou, que desenvolveu, que incentivou, que realmente investiu. E assim, eu estou falando realmente de experiência própria, porque a minha faculdade eu tive empresas que investiram, os treinamentos eu tive empresas que investiram, os treinamentos de liderança, de ISO, de mapeamento de processo, então tudo isso as empresas investiram ali. Eu falo o seguinte, eu trabalhei, me pagaram para aprender. Verdade. Sempre fui aquele cara do intraempreendedor. Empreendedor, E né? assim, eu sempre quis ver porque eu queria fazer diferença nesse ambiente. Aí a teoria de ocupar espaços vazios. Cara, vendo você falando de liderança, né, essas lacunas deixando por pai, eu me fez refletir que assim, e você me fez uma pergunta também, né, logo no início, qual é o maior desafio? Eu posso dizer que o grande problema do mundo hoje, né, é a ausência de liderança, Top. certo? Sim, Porque, cara, um homem não consegue levantar um carro.
mas um grupo de homens consegue levantar. Top. E quem consegue fazer com que esse grupo, né, se una e levante esse cara é o líder. Ele é que pega as pessoas e tal. Porque dentro da empresa é isso que se precisa. Pessoas que consigam influenciar um grupo de pessoas para chegar a um resultado e um ajudando o outro, né? Criando essa sinergia, preenchendo essas lacunas, né? Porque o líder também eu vejo que tem tem uma característica que é assim, não é característica, né? Eu digo líder situacional, Sim, sim. certo? Então, líder não é aquele que tem um cargo Cara. superior. Porque às vezes ele vai exercer a liderança, mas ele nem tem um cargo de líder, né? Sim. Por exemplo, estamos aqui falando com JP. Ele pode nos liderar aqui na área que ele tem competência. Por exemplo, ele está ali com o celular e ele está influenciando a gente assim, a se posicionar para tirar essa foto. É o contexto. Certo? Show de Ele tem bola. uma visão que você falou, ó, o líder vamos pegar dentro de uma empresa, um colega pode liderar outro, né? Sim. Quem teve essa Liderança ausência, 360, isso. realmente, né? Liderança Então, do lado é para por cima e para isso baixo. que liderança, assim, hoje dentro das empresas, essa ausência, essa disciplina de cada vez melhorar suas competências de liderança é que faz com que a empresa fique no tamanho que está. A gente consegue colocar o processo, ajuda muito, certo? Consegue colocar processo, consegue colocar ferramentas, certo? Mas sem a liderança para poder garantir que esses processos eles sejam executados com excelência, certo? Sempre vai deixar a empresa num estado ou como você falou, o líder é centralizador. Às vezes ele é centralizador não porque ele quer, é porque ele não começa a fazer, começa por ele, certo? Antes de ele querer mudar o outro, ele tem que querer mudar a si mesmo. Autoliderança, né? Isso. Se desenvolver, buscar sempre a mentoria que então sua, tem muitas, Tem né? muitos. Então, Mas e pode procurar a minha. é isso. É um processo, eu recomendo É, tem também. Eu muitas, conheço, é mas muito pode boa. procurar a Pode minha, procurar tá? do Clésio. Mas é algo, quando você está numa empresa, acredito que você, assim, tem uma equipe, então o teu foco tem que ter em pessoas 90%, quando você já tem equipe. E há líderes de líderes também, né? Que é Sim. esses líderes que têm gerentes, que são gerentes, têm a sua equipe. Então, é algo que, assim, eu digo que não tem volta, certo? Você entrou para uma empresa, né, que tem um sonho de criar empresa, tem que ter um sonho de se desenvolver como líder. Eu também brinco, né, porque as pessoas quando criam uma empresa, quero criar uma empresa, quero resolver um problema, mas esquece que depois tem pessoas que Sim. vão precisar para ajudar e ele vai precisar de liderar, né? Ninguém pensa, todo mundo pensa, quero faturar tanto, quero resolver tanto problema, vou ter uma grande empresa, mas não existe CNPJ sem grandes As pessoas, CPFs, né? ele fala que é. E é aqui que todo mundo peca na liderança, certo? Então aí eu tenho um oceano azul aí, hein? Cara, o mundo é o que é por causa de Da ausência de líderes. liderança. Que bacana. E aí, quando a gente vai para o mundo empresarial, para a gestão empresarial, a gente tem esses dois braços, né? A parte da liderança e outro, se a gente for ver, né? Que faz. Então, a empresa é o avião. Isso. Então, para a gente fazer decolar, claro que abaixo tem vários, né, subsistemas ali. A Uhum. gente pode considerar, então, essa parte da liderança, que é uma asa, e outra parte da gestão, da outra asa, que vai fazer a gestão de pessoas, dos Isso. processos. Então, para fazer o quê? Essa empresa decolar. De forma equilibrada. De forma aí, realmente, ali, essa fase de equilíbrio em si. Isso. Então, agora a gente falando de gestão. Eu gosto muito, né, dos dashboards, eu gosto muito ali dos indicadores, né? Porque tem gente que não sei como que eles lidam dentro das empresas que nem olha para essa parte, né? É, Então, quando você fala de reorganizar, faz toda essa cobertura, Deg? sim, gestão é a parte que eu digo que, assim, a gente vê que é a parte mais chata, né? Porque, primeiro, eu preciso de
trazer o conceito de gestão, né? Sim, por O favor. conceito que eu trago, ele é inspirado pelo um dos gurus que eu muito admiro, que é Vicente Falcone, Top. certo? Sim. Então, gestão é superar a meta. Ponto. Gestão super. Se você não estiver superando metas em tua empresa, você está fazendo qualquer outra coisa, menos gestão, certo? Então, para você superar a meta, você tem que ter metas. Não existe gestão sem metas. Se você não tem metas, e quando a gente fala de metas, a gente, na nossa metodologia, a gente trabalha as metas em 4 perspectivas. Metas de pessoas, que seriam clima agradável para a pessoa trabalhar, né? Vamos ter que mensurar como é que está o clima. As pessoas às vezes acham, não, a minha equipe está legal, mas quando vai medir ali, ou está insatisfeito com o salário, ou está insatisfeito com alguma coisa, mas não mensuram para saber, por exemplo, de 0 a 100, em que ponto está. Então você não tem meta. Então você não está fazendo gestão. Tudo bem, liderança consegue resolver e leva a isso. Mas quando você tem gestão, você consegue escalar, certo? Porque você consegue replicar o passo a passo, Sim. certo? Então, aí você consegue replicar o negócio quando você tem gestão. Ok? Claro, gestão e liderança. Então, primeiro é ter metas, né? Nessa perspectiva de pessoas, metas de processos internos. Ideia que quem nos acompanha aqui Uhum, são pequenos, médios e pequenos empresários ali, aqueles uhum, empresários que estão iniciando. perfeito. Então, eu entendo toda essa linguagem aqui. Mas aí vamos pegar esse cara que está iniciando. Tem 5 colaboradores, tem 10 colaboradores, Mas mesmo que tenha um só, né? E mesmo que tenha um só, para ele na prática, como que ele pode fazer, uma meta para a né, pessoa. essa meta, essa Simples. gestão, Ele tem entendeu? que colocar metas, por exemplo, de se desenvolver, participar de uma mentoria, uma palestra de Clésio a cada 3 meses. É uma meta. Se ele não Show. tem isso, ele não está fazendo gestão sua, pessoal. E quando você. Certo? Lê um livro, vê o podcast Lidera É Mais, isso aí, anota certo? aí. É meta, uma por semana. Tem que ser específico, tem que ter prazo, entendeu? E tem que ser relevante para ele, para o negócio dele. Legal, ficou bem. Por quê? Porque eu entendo a linguagem. Então é só Entendi, realmente a gente bacana. a gente levar, trazer essa clareza, o Sim. objetivo de realmente poder. E por isso que eu falei no início, isso aqui não é só um podcast, né, a Não. gente vai só trocar ideia. Mas aqui é um insights, é uma mentoria, é uma Isso. consultoria que ele vai poder pegar isso aqui. Então, se você que é empresário e não definiu ainda a sua meta para esse ano, pega esses insights aqui agora. Sim. Meta Né? de desenvolvimento pessoal. Meta de desenvolvimento pessoal. Então, quantos livros que você vai ler, qual é o Workshop que você vai treinamento. participar, eventos no mês ou na semana, mas você tem que definir isso, pelo menos essas metas você tem que ter. Se você for só a empresa de eu empresa, né? Não Isso. precisa ter pessoas. Então você tem que primeiro liderar você. Por isso que tem a Aí frase do Einstein famosa aí, né? Loucura é fazer, insanidade é fazer a mesma fazer a coisa, mesma coisa e querer resultados resultado diferentes, né? diferente. Então, e essa é a meta principal que a maioria negligencia, autodesenvolvimento. Certo? Então, quando você começa a desenvolver, quando você trouxer para a equipe, você já tem a cultura, certo? A equipe vai ver, né? Tem uma frase também tem uma frase, né? Tem uma filosofia que assim diz que a empresa é o reflexo do líder. Sim. Se você não tem meta, tua equipe também não vai ter. Se você não desenvolve, tua equipe não vai desenvolver. Não adianta. Certo? Então, eu falei de meta de 4 perspectivas na gestão. Primeiro é ter metas, né? Ok. Aí, tem metas de processos. Metas técnicas, certo? Pelo menos, assim, processo interno, a meta, a gente pode sugerir tempo médio de atendimento, nem que seja tempo médio de atendimento de telefone, ou de responder o WhatsApp, de enviar proposta, de entregar seu produto, certo? Então, se você não consegue, certo? Sozinho, hoje, com esse vasto conhecimento, você também sempre, assim, quando você se desenvolver, você consegue ver, fazer benchmarking, né? Copiar as melhores práticas do mercado. Então, meta de processo, certo? A gente chama meta de perspectiva de cliente, certo? Que é a principal.
ou quantos clientes você quer atender, qual é a satisfação de clientes que você tem que ter, certo? Todo mundo conversa com o cliente, assim, o cliente fica satisfeito, mas às vezes ele não indica você. Ele está satisfeito com você, mas é só ele e você, mas ele não indica. Por quê? Certo? Então Sim. você pode colocar meta de indicação, não meta de satisfação. O que que você prefere? Certo? Você... Sim, eu quero indicação, né? Indicação, entendeu? Indicação, sim. Então você pode também qualificar essas metas. Ah, eu estou aqui, estou trabalhando muito, trabalho tantas horas, mas se eu não estou tendo indicação, meu cliente está satisfeito, eu não estou conseguindo alcançar a minha meta. O que é que eu tenho que fazer para alcançar a meta? Tem que buscar conhecimento. Conhecimento e capacitação, ela é o caminho para você chegar aos seus objetivos muito rápido, né? Então, você viu que eu falei já de 3 metas simples de gestão que é obrigatória, certo? Eu digo isso. Para você ter gestão, você tem que ter pelo menos essas 3 metas. E a quarta é a financeira. Financeira tem que Show. ser consequência. Só que, normalmente, nós somos mais ansiosos, a gente inverte o processo, Sim, verdade. certo? Quer trabalhar no resultado financeiro, mas é no Financeiro e tal, já mas é o fruto, né? isso já é o fruto. Por É o quê? Porque fruto. você não planta, não tem a cultura. A cultura é o que você desenvolve, é o comportamento que você precisa ter, certo? Moldar em você para que você atraia pessoas com o mesmo comportamento, né? E quando a empresa cresce, que você falou que são empresas pequenas, né? O cara sai, as coisas não acontecem. É a cultura que ele criou, né? Nós também temos um conceito de cultura que é: cultura é o que acontece quando você está ausente. Ou cultura é aquilo que você tolera na sua empresa. Simplesmente assim, Simplesmente. certo? Uhum. Então, cultura é aquilo que você tolera também com você, porque tudo começa com você, para inspirar a equipe, certo? Então, Tem gente que, igual você falou lá, tem que a empresa, né, é o espelho do dono. O dono é o isso. espelho da empresa, ou vice-versa, A assim. empresa é o espelho do dono. E tem gente que quer mudar o espelho, né? Tem gente que quer mudar espelho e chama a gente para mudar É, espelho. tem gente que quer mudar o espelho, né? E E- não se olha. E assim, acredito que você na sua jornada, você já teve também esses donos Sim, aí. sim, sim. Esse, Normalmente eles nos chamam para mudar espelho, mas para que né? a gente consegue com uma estratégia Geralmente ali. eles não chamam mudar espelho, né? Eles normalmente É a verdade. maioria eles nos chamam para mudar espelho, né? Mas eles Verdade. Até percebem. identificar, né? Então, os meus maiores desafios, às vezes, é esse, né? De que aí eu. Claro que aí você vai mudando a sua metodologia, né? Não, você vai mudando ali realmente a sua abordagem para talvez, né, não chegar de cara, ó, você que é o problema. É. E que muitas das vezes é a verdade nua e crua. E que sim, eu já tive já alguns clientes que eu tive que criar situações para realmente falar a verdade nua e crua, Sim. né? A ponto que de início a pessoa ficar meio assim e depois de tempos a pessoa me agradecer. E a gestão é que dá esse, assim, dá tangibilidade Os a isso, insumos para né? isso, né, Deck? Porque a gente coloca processo e mostra para ele, por exemplo, a gente teve um cliente que tinha 3 unidades, né? Uma unidade ficava perto de onde ele mora, certo? E outras 2 ficavam um pouco distante. E ele achava que a unidade que está assim, fomos lá aplicar pesquisa de clima, medir, né? Como é que está a satisfação da equipe, certo? Uhum. E ele achava que a equipe que está próxima dele é o que está mais satisfeito, certo? E quando a gente mediu o quadro, a percepção dele estava errada. Que isso. E a equipe que ele estava mais próximo estava reclamando mais dele. Equipe que ele estava Uhum. longe, assim, estava conseguindo, estava mais feliz pela ausência Pela dele ausência e dele. estava produzindo, certo? Ou seja, quando o diagnóstico é errado, o tratamento ele também tende a ser Sim, errôneo, né? isso. Então, Aí o o impacto diagnóstico é dele uma. estava errado nesse caso.
certo? Então, foi a equipe que também que identificou mais pontos de melhoria, né? O pesquisa de clima é o quê? É quando você dá o poder da fala para os teus liderados, a tua equipe, avaliar, né? A tua liderança, os teus processos, tua metodologia de gestão, o plano de cargo, o plano de carreira, certo? A estratégia. Então, é uma ferramenta muito simples, e é recomendável sempre que seja feito por alguém neutro na empresa, e essa pessoa vai falar exatamente o que ele percebe, né? Então, essa pessoa, assim, o líder não responde essa pesquisa, certo? Porque ele é uma pessoa líder, ele é uma pessoa que está sendo também avaliada, Avaliada, né? certo? Ninguém gosta de ser avaliado, né? É muito fácil falar, né? Uhum. Dizer que o espelho aqui está errado. Mas Sim, quando sim. essa pesquisa, ela é o espelho que reflete. E aí sim, né? Ele percebeu que o que tinha que ser feito. E assim, contra factos, não tinha muito argumento. E assim, você trouxe algo bem legal, que as pessoas elas não gostam dessa autoavaliação, mas eu gosto muito do feedback como ferramenta de gestão. Cara, feedback. E assim, porque aí a gente tem de 3 a 4 pontos cegos. Porque às vezes o deck tá abafando em uma área, mas é o ponto cego dele. Sim. Né, o ponto cego. Você acha que tá abafando, mas nos bastidores ninguém fala nada. Mas ali a gente acha que tá abafando, mas a gente tá passando vergonha. Sim. Então, o feedback, então, quando você implementa realmente essa avaliação, né, de pesquisa de clima, e você tem dentro da sua autogestão, dentro da sua equipe, realmente essa avaliação de desempenho, esses feedbacks de plano de melhoria, o PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, Isso. são ferramentas, eu falo que são presentes, que você São. pode dar para alguém. E a empresa, quando ela tem essa cultura realmente dentro da gestão dela, dentro da liderança dela, essa ferramenta de feedback como uma ferramenta de gestão, Deck, então é um tempo todo de melhoria, o que é contínua. Isso. Melhoria contínua. Eu trabalhei durante muitos anos na área hospitalar, na área de saúde. Então a gente tinha educação continuada. Hum. Que é a educação continuada? É realmente, né? É aquele ciclo de melhoria contínua, de melhoria contínua. Então, tinha lá os enfermeiros, tinha a educação continuada dele. Por quê? Ali é um mundo ambíguo, né? Mudando direto. Então, tem hora que a patologia é isso aqui, tem hora que aparece. Vamos lá, ninguém estava esperando aí a coronavírus. Coronavírus. Então ali, então a saúde ela tinha que estar Tá dinâmica, então ali atualizado. está atualizando, então aí é realmente essa questão da educação continuada. Eu acredito, claro, que é isso que eu defendo, né? Então tem pessoas que concordam, outras não, que toda empresa ela precisava de ter essa educação continuada. Sim. Para isso, assim, todas essas ferramentas, todos esses insights que você está trazendo, que é muito voltado para a pessoa, Sim, né? O que a gestão faz? Como eu falei, dá tangibilidade. Você precisa de ver o impacto do treinamento do médico, né? Porque a empresa, o profissional, a gente percebeu que tem praticamente três níveis de profissionais, né? O operacional, o tático e o estratégico. E cada um tem que entregar um resultado. A empresa não vive sem resultado, certo? Então, o operacional, ele é muito focado em tarefas, certo? sim, Ele aprende para executar tarefas, ok? Já o tático, ele precisa de fazer com que essas tarefas entreguem um resultado para a empresa claro e objetivo, certo? Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma atividade ou uma tarefa de aprender e tal, o gestor, o gerente dele precisa de ver que esse conjunto de tarefas está entregando o resultado que a empresa deseja, certo? Se o clima está melhorando, se a venda está acontecendo, se o tempo médio de entrega está diminuindo, se o cliente está satisfeito, esses são os resultados, certo? Mas só que o cara estratégico, ele precisa de ver o impacto do resultado, sim. certo? Então, Uhum. beleza, a cliente está satisfeito, mas está indicando? Eu fiz o treinamento, certo? Você investiu lá, o cara fez o treinamento, beleza, ele executou um atendimento bacana, diminuiu o tempo, certo? O cliente está satisfeito. Ok, resultado. Agora, o impacto do resultado, aí é que
Aí Muda é o que jogo, né? muda o jogo de gestão. Você tem que ver o impacto. O impacto é indicação que está vindo devido a esse processo. Porque fazer um treinamento por fazer e não entregar resultado, cara, hoje, assim, a gente diz que não é estratégico, tem que ser feito. Mas isso depende de como você. Estou falando para empresas pequenas, Sim, sim. certo? Porque uma das coisas assim que eu gosto muito da estratégia de Sun Tzu, ele diz que gerenciar pouca pessoa, duas pessoas, é igual a gerenciar um exército de 1 milhão de pessoas. Mesma Método e coisa. processo, o resultado que você quer é mesmo vencer a guerra. Certo? Então, se for com duas pessoas, você quer vencer, não quer? Então, então essa aferição, a medir, essa capacidade de medir, né, esse cliente está satisfeito, certo? O cliente está satisfeito, sim, você conseguir medir o impacto. Isso é algo de gestão que tem que ser feito. Você tem que ver lá no seu dashboard Sim. e você não pode, quando tem uma equipe, não ter meta, como eu te falei. Gestão é sobre superar a meta, certo? Se você Uhum. tem uma empresa e não tem meta, ou só tem meta de venda, você está precisando de meta de cliente, que é a principal, vou dizer, meta de processos ou de produção, se você produz mais rápido, mais eficiente, você tem que ter alguma meta de processo, independentemente de negócio, e meta de seu autodesenvolvimento, certo? Esse é o segredo de gestão que a gente implementa na empresa, né? Uhum. E tem que, com a ajuda da liderança, para poder criar uma disciplina de esses processos estarem, sempre como você falou, dentro de uma melhoria contínua. E assim, e tem gente que tem até meta, Deck. Tem gente que tem até processo. Tem gente que até Perfeito. treina. Tem É. gente que faz tudo isso, mas ele não acompanha, Deck. Ele não monitora, Deck. Ele Aí, delarga, né? Ele delega ali e ao mesmo tempo ele delarga. Ele não tem esse não tem time, esse né? time. Então, aí é a disciplina que está faltando, né? A metodologia definiu, né? Você definiu essas metas, certo? Próximo passo é você garantir que essas metas vão ser executadas, certo? Chama-se um PDCA, né? Então Uhum. você planeja essas metas, você passa para a equipe executar, ou você mesmo executa, aí você tem que checar, o C de checar, certo? Você tem que ter uma rotina de checar. Se você não checar, assim, esse é o grande problema de qualquer, assim, que as coisas não acontecem, Sim. certo? Não tem aquela prestação de contas. Isso, Quando você não tem prestação de conta, o cara tende o quê? tende a A largar e deixar largar e para deixar lá, pra lá. entendeu? Você delarga e tal, as pessoas, por quê? Porque você não criou esse, a gente pode dizer que é um modelo de governança, mesmo que a palavra que é muito empresa grande, mas é isso, ter esse processo é, de fiscalizar, né, ou Isso. checar todos os processos que estão dentro da sua empresa, né? É um trabalho de auditoria, certo? É, e assim, por isso que ele precisa sair do operacional. Isso. Isso. Para ele sair do operacional é exatamente isso. Ele tem que sair para ele começar a checar, Acompanhar, certo? porque senão ele não tem visão de futuro, Isso. né? Essa questão de sair do operacional, ele tem que sair aos poucos. Exato, Ele vai sair e entrar, vai porque ele vai sair e ser o entrar, vai treinador, sair e né? Ele entrar. não sai o 100%, ele tá Isso. ali porque ele tá ali na fiscalização, ele tá ali no monitoramento, mas aí quando eu falo de sair do operacional, é a execução daquilo ali. Então ele vai Isso. fazer esse acompanhamento dali, né? Certo. E normalmente, assim, eu desenvolvi também líderes aqui, a gente tem um serviço hoje na área financeira, né? A gente tem a consultoria financeira e depois as pessoas gostariam que a gente acompanhasse, a gente quer um serviço de BPO. E eu tenho uma líder ali que ela, assim, ela era muito centralizadora, ela não acreditava que ninguém fazia e ela é muito boa, né? Hum. Mas aí a gente foi conversando, certo? Eu disse para ela, ó, você é muito boa, mas só que o que fez a gente chegar até aqui não vai ser o que vai fazer a gente chegar ali. Esse teu comportamento, a gente precisa de mudar. Eu também preciso de mudar o meu mindset, certo? Então a gente tem que contratar outra pessoa para fazer a mesma coisa e você sair da operação.
Ah, mas como é que eu vou fazer? É muita responsabilidade, é financeiro. Sim, eu sei, certo? Uhum. É, e ela confiou em mim, né? Preciso, eu Sim, disse para essa ela, contrata confiabilidade. quem você confia, certo? É, faz esse processo de treinamento, dá exemplo e deixa a pessoa fazer, certo? E foi. Aconteceu. Ah, a pessoa tá errando. Sim, ela vai errar muito, certo? Então, ela, a pessoa não vem perfeita às vezes. Quem consegue moldar é você. E você tem que ter a paciência, tem que identificar os gargalos, por que ela tá errar e começar a fazer o desenvolvimento ali. E assim, passou um tempo, cara, ela tá feliz. Ela nem tá na operação mais. Conseguiu E eu sair. também tô ausente dessa operação. Então, é um exemplo de assim como é que hoje, né, eu fiz isso e a gente consegue desenvolver, assim, muda esse mindset. Porque o que faz você ganhar 100 mil não vai fazer você ganhar 1 milhão. O que faz você ganhar 1 milhão não vai fazer você chegar a 10 milhões, certo? Exato. Então você tem que ter um pouquinho de coragem e acreditar, né, no processo, certo? E na capacitação. Nós falamos muito de processo, né? Nós falamos muito de capacitação, nós falamos de liderança, falamos de gestão. Quero gastar um tempo agora de processo, Uau, isso é muito bom. né? O que? O processo. Então, nessa visão também, Deck, desse pequeno empresário, de que ele está crescendo, que está desenvolvendo. Então, uma linguagem simples para entender o que é processo e como ele precisa fazer essa receita de bolo lá dentro do negócio dele. Toda empresa tem um processo, né? Processo é o quê? São etapas que você segue para entregar um resultado, né? É um passo a passo que você segue para fazer o seu pão ou para você fazer o seu hambúrguer, certo? Então, isso tem um processo, ok? O desafio é você conseguir repassar esse processo. É como, por exemplo, é, eu não vou dizer assim, eu tive um exemplo, minha mãe já tentou, né, me ensinar a cozinhar. Eu conheço o processo, mas eu não fui o que muito bom nisso, não. Mas é como os nossos avós, como as pessoas passam, né? O passo a passo de cozinhar, ou fazer aquele feijão com arroz, é sempre beabá mesmo, certo? Uhum. Então, as pessoas, às vezes, assim, como eu te falei, você tem que delegar depois para confiar. Então, você tem que escrever esse processo, documentar, ou gravar um áudio, hoje é muito fácil, certo? Uhum. Ou fazer um vídeo, certo? Então, antigamente, assim, era muito documento. Então, para Uhum. uma pessoa, grava um passo a passo, certo? E quando você trouxer alguém, você mostra ele esse vídeo, né? Sim, Não, pelo não, amor. não, não adianta só falar. Tem uma máxima que a gente usa da X, que tudo que você fala e não está escrito, você não falou. Porque não é Hum. replicável, entendeu? Quando a gente é Eu tô pouca usando ela, equipe, tô usando, máxima, né? tô usando Tá essa usando, aí, né? tô usando. Depois que você Então, me falou, eu tô tem que usando estar em ela. algum lugar, tem que estar em vídeo, tem que estar em algo. Por quê? Porque você, assim, as pessoas não, às vezes não pegam. Tem aquele eu entendi de escola. Clésio, eu vou dizer você, faz isso, entendeu? Você vai dizer sim. Isso vem da escola, vem da academia. Na Já empresa, tá não enraizado, né? funciona assim. Entendeu? Porque na Uhum. escola, o professor explica a matéria, diz, você entendeu, todo mundo diz sim, para às vezes livrar do professor, e você leva na empresa Sim. para livrar do teu chefe. Mas ali, assim, você só vai saber se o cara entendeu quando o cara executa, certo? Então, para ele executa errado, você vai pedir para ele escutar esse áudio de novo, É, o método entendeu? do Isso é o aprendiz, simples, mais o simples. método ali porque cada empresa ela tem ali um termo, né? Tem gente que fala POP, que é o procedimento operacional padrão, tem gente que fala IT, que é a instrução de trabalho, realmente é uma receita, né? É, Se tiver muita tela, ele dá print na tela. Se isso, tiver facilidade, é gravar ali, talvez uma videoaula ali, sim. trabalhar dentro dessa perspectiva também, né? E eu gosto muito do modelo de aprendizado, de que primeiro você faz, a pessoa vê,
10, 20, 70, Né, 70, 20, 10. né, Primeiro você isso, fala, grava a aula, igual esse podcast a pessoa pode estar replicando, e aí se a pessoa quiser, vai ter que chamar você para uma mentoria para ou ir lá para a DAEX para acompanhar. ver a gente fazendo, a gente vai lá, né, a assessoria entra ali na empresa para fazer junto com ele, a gente faz, certo? Até o filho ganhar, Isso. né, ganhar ali essa Por quê? Eu brinco, né? A criança ela nasce com a boca, Deck, mas ela sabe falar? Não, Ela nasce com as pernas, mas sabe andar? não. É o novo colaborador, Sim. entendeu? Então ó, poxa, você vai contratar um analista financeiro. Então ele já tem ali, ele já sabe o que que é ali, ele já sabe da rotina, mas ele não entende da sua cultura ainda, ele não sabe do seu regimento interno ainda, ele não sabe ali dos seus princípios e valores. Então é aquilo ali. Então é você pegar ele realmente, ó, aqui nós funcionamos, então nós trabalhando dessa forma aqui. Isso. E aquilo que você falou de novo, certo? O processo é esse. É uma repetição contínua, Exato. certo? Eu gravei isso com você hoje, certo? Daqui a um mês eu vou sentar com você de novo, vamos escutar. Esse aí eu digo que é um treinamento, é a É repetição. repetição. Vamos escutar. Você mesmo escuta, assim, se você explicou, foi bem claro. Você às vezes vai ver algum ponto que você pode Eu fico, melhorar. eu fico Você entende? brincando, Deck, assim, até desculpa te cortar de novo, Fica à mas vontade. assim, meu trabalho hoje é dar treinamento, dar palestra, é estar dentro da empresa para algumas consultorias, mas aí eu fico olhando as minhas palestras lá de trás, quando comecei, aí, pô, como que o pessoal gosta, como o pessoal sentava para me ouvir. Porque aí você entra no critério de comparação da melhoria contínua, né? E você, poxa, eu falava, eu gesticulava muito, então aí você vai vendo, não, você tem que parar. Ó, repetia muito tal palavra, você tem que parar. Então é esse processo de melhoria contínua, da auditoria, de revisar, né, o Isso, que foi feito, isso. realmente. E sempre, assim, eu sempre digo que isso é a atividade do líder, né? Não você tem que sempre focar em melhorar você. Se ele tem algum problema, você tem que melhorar primeiro você, certo? Para poder se capacitar, para poder impactar na melhoria dele. Certo? Então você vai ver Excelente. o vídeo, você vai ver, cara, realmente eu poderia melhorar aqui, poderia. Igual você tá falando. Sim, sim. Entendeu? E Então às vezes você é tem que pequenos treinar, não é um ajustes. processo só por causa do colaborador treinar. Se você não tem esse amor, assim, Bernardinho tem uma frase que assim, a vontade de treinar tem que ser Maior. maior do que você jogar, né? Então, se você não tiver isso, tua empresa tem todos os problemas porque você não tem amor ao seu próprio desenvolvimento. Top. Entendeu? Uhum. Então, esse processo aí que eu falei, ó, primeiro você gravou como você faz um hambúrguer e tal, deixou ele aí, ele começou a fazer do jeito dele e tal, não critica, não condena, certo? Você pega de novo, vamos ver, você começa a ver suas falhas e também ver a falha dele, certo? Então, a sessão, às vezes, de feedback é sempre, às vezes, sobre o outro. E não você vê o que você pode melhorar para agregar na vida do outro. Então, basicamente, assim, falando sobre o processo, resumindo aqui para pequena empresa, é bem simples, né? O processo tem 3 fases. Primeira fase é você documentar de alguma forma, certo? Se não documentar, realmente você não está fazendo gestão, porque você não vai saber em que etapa, qual passo a passo que as pessoas precisam seguir, qual é, por exemplo, a medida certa. Você tem que documentar. Segundo, você tem que engajar as pessoas para fazer aquilo que você escreveu. Esse é o desafio. Então, às vezes, na fase de documentar, é bom que você envolva o liderado, o teu colaborador. Uhum. Ok? E terceiro ponto, que realmente garante que o processo saia conforme você deseja, é a auditoria ou checagem. Aí é onde entra realmente empresas que crescem, né? É quando ela tem aquela rotina, o mensal de fazer checagem, fazer aquela. Alguns falam reunião, mas reunião não precisa ser chata. A reunião ela precisa ter
uma decisão, uma direção. As pessoas precisam sair de uma reunião com, eu vou melhorar isso, senão a reunião não, não valeu. Então, esses 3 pontos, certo, que eu acredito que são iniciais por processo, né? Porque tem várias outras técnicas, outras coisas aqui, mas para o nosso os nossos ouvintes aqui, eu acredito que primeiro é documentar. Hoje com celular é muito fácil gravar, né, mandar por WhatsApp e replica, coloca lá versão 1, versão 2025, vai mudando a versão, fazer com que as pessoas engajam, 70-20-10. Treina, você vai lá e faz, certo? Treino também tem que ter frequência. Tudo sem frequência se entende a não ser Perde, né? Perde sustentável. o time, Sim, né? porque a gente está falando com E o pessoal tem pessoa. dificuldade de engajar, Isso, né? porque o processo você escreve. Para engajar, você tem que ter essa rotina, né? Uma vez por mês, ou E toda nunca acaba, né? semana. Não acaba. Nunca acaba. Não vai acabar. Aí tem que tornar cultura. Você sai e o processo continua, a cultura continua. Normalmente, sabe por que que não acaba? Não pode acabar? Porque empresas não foram feitas para morrer. Se bem que algumas morrem, né? A empresa foi feita para crescer e eternamente, Uhum, certo? sim. Então, se você vê as empresas que têm um processo de gestão cultura forte, elas estão aqui centenárias, né? Eu vou dizer instituições religiosas, militares, né? Eu acredito que o Banco do Brasil já tem na nome, porque ela tem um processo ali também, que era de liderança, e ela segue uma rotina, e vai atualizando e vai seguindo aquela rotina. Ô, Deco, o papo tá bom, mas a gente já tá aqui já par de hora aí, ó. É Aí, já mesmo? passou Rapaz, aí, passa rápido, passa, Deco. passou. Rápido aí. Por isso, pessoal, você que está nos acompanhando aqui, entendeu porque eu falo para você pegar papel e caneta? Porque é aula, né? E assim, e às vezes é aquilo que não é falado na faculdade. Não. Tudo que eu falei aqui, não aprendi nada na faculdade. Não, e Eu a aprendi gente. no dia a dia, na É. empresa, empreendendo. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, e assim, que às vezes o professor, porque na prática, a empresa onde eu trabalhava, ela já fazia muitas coisas. E aí vinha um professor que só tinha a teoria. Aí pedia para a gente falar um pouquinho da prática, e na prática, no trabalho, a gente já é interior, né? Então, na prática, a gente já fazia aquilo ali. Então, exatamente é isso. Por isso que eu falo. Por que que eu dou flex? Porque às vezes você vai pegar tão informação que a cabeça vai explodir. Então, o que que eu quero pedir para você que nos acompanhou? Volta esse episódio, começa a tomar nota, começa a ir realmente. Só que às vezes o empresário, o dono, ele tenta aplicar tudo só. Não precisa. Por Não isso tem precisa. eu, tem Deck. O Isso. nosso link vai estar aqui na descrição. Pode Sim. entrar em contato conosco, né, Conosco, Deck? sim. Porque daí você vai realmente focar naquilo que é importante para dentro do seu negócio. Você vai focar dentro daquilo que realmente é a mente pensante, né? Então, deixa aí que a da X ela reorganize o seu negócio, Sim. deixa que a CTS ela vai lá e treina seu liderado, capacite seu liderado, e daí a gente vai somando força. E Exatamente. eu entendi muito, Deck, que a gente não cresce só. Desafiador. É isso que eu te falei. Um homem só não consegue levantar um carro. Né? Então, um Se homem você não. busca ajuda, né? Isso. Então, claro, a gente trouxe aqui, tem coisas que você vai começar a aplicar. Agora, para multiplicar, para crescer, para desenvolver, realmente a gente vai ter que ter pessoas. E às vezes eu acredito muito, né, naquilo de que, poxa, tem alguém que já alcançou aquilo que eu quero. Sim. Então eu preciso diminuir meus esforços no campo de batalha. Então é você pegar essas instruções com quem já tem, pegar as ferramentas, às vezes, porque às vezes a experiência, às vezes, né, Deck, eu acredito que também acontece com você, só muda o CNPJ e o endereço. Verdade. E o que você falou, né, de pedir ajuda. Nós que somos uma empresa de consultoria, consultoria, assessoria e treinamento gerencial, certo? Especializada muito em gestão, nós também contratamos consultoria. Que top. Nós contratamos, por exemplo, consultoria de tráfego pago, nós participamos de palestra, certo? Por quê? Porque é, é, um dos papéis que eu digo que é de líder, né, é buscar conhecimento,
né? E ter sabedoria para aplicar, certo? E ele precisa de recrutar pessoas. Nem sempre é recrutar só colaborador, parceiros, mentores, Top. certo? Excelente, excelente. Empresas, entendeu? Então, se você não está fazendo isso, você não está se preocupando com o seu desenvolvimento, que é o primeiro ponto de Excelente. desenvolvimento do líder. Então, eu espero aqui, né, que tá o nosso principal objetivo realmente aqui é ser um canal de educação empresarial, Certo. que realmente ele assistindo esse podcast tem certeza que ele vai estar aí se desenvolvendo, né? Então, eu acredito que é um braço nosso de educação realmente empresarial. Todo negócio ele precisa ser um negócio de educação, Sim, né? todo De negócio realmente precisa ser de educação. trazer essa visão realmente, né, dentro da prática ali. Então, a gente esmiuçou aqui vários livros, né? E que, claro, que dentro da jornada a gente pega vários livros e a gente consegue multiplicar isso, Isso. Um né? conceito que eu, assim, acabei criando, né? Acabei criando vários conceitos, comunicação dentro da empresa, educação, né? O que você falou, negócio de educação. O que é educação? Nada é X, né? A gente tem educar ação. Top. Você precisa ter a ação certa. Se você não tiver ação educada, né? A empresa é um conjunto, você tem que agir todo dia, toda hora, mas se você não educa, né? Por isso que a empresa, concordo com você que a empresa tem que ser Eu um mesmo, lugar Deck, de educação. eu mesmo vou assistir esse episódio para eu tomar nota. Tem várias coisas que a gente foi falando aqui que precisa ser replicado. E às Eu vezes vou vender esse depois. botar dentro do Não, portal, entendeu? Porque às vezes, porque é os insights que vai saindo, né? Os sim, aprendizados e que a gente dá aqui, fala aqui, que não, isso aqui também eu preciso agora ajustar no meu negócio, eu preciso, como esse multiplicador de conhecimento, falar, incluir isso aqui nesse treinamento aqui. isso mesmo. Né, lá o 70, 10, 20, né? Isso. Então precisam É uma incluir, metodologia simples de né? delegar e Precisa fazer as coisas incluir isso acontecerem. aqui, porque o adulto ele aprende de modo vivencial, É, né? Ele ali levar essa um pouquinho, né, do visual para ele, algo mais simples que no dia a dia não. É isso aqui que você precisa fazer, tá fazendo, tá funcionando. Então é algo bem desse, por isso do método, né, ele chega a ser um passo a passo para que ele se torne mais fácil essa aplicabilidade, né? isso. É isso que os processos fazem, né? Então, o que a gente faz muito, um dos papéis nossos é justamente fazer os conceitos ficarem mais fáceis. No nosso entendimento fica fácil e os clientes ficam, né? Outro problema da empresa que a gente resolve muito é de comunicação. Mas primeiro a gente precisa de entender o que é comunicação, né? É, também a gente consensuou, né? Entramos num consenso que comunicação é tornar comum uma ação. Se a ação que tem que ser feita não está comum, a gente não comunicou. Certo? Então, se o líder diz que é para você fazer uma entrega tal dia, certo? Como um padrão de qualidade e não foi feito, então o líder falhou na sua comunicação, que é certo? Então, a ação não ficou comum. Né? Então, Excelente. basicamente, a gente gosta muito de buscar isso até assim, na palavra mesmo, para entender. Porque senão a Etiologia, gente né? busca várias coisas. Eu, né, tive que entender várias. Assim, eu tô fora um pouquinho da minha cultura, tive que aprender português brasileiro, fui orientado pelo português de Portugal, e também tem o português, tem os dialetos locais ali. Então, quando você vê que cada um fala de uma forma, você tem que criar um conceito que simplifica, né? O mais desafiador dentro da empresa que todo mundo tem é simplificar as coisas. Isso é muito difícil. É muito desafiador Uhum. dentro da empresa, simplificar. Quando você começa a simplificar a comunicação, simplificar o processo de educação, certo? É isso E que esse é o papel você da faz. liderança, né? Que você faz, vai Simplificar, lá, fazer. desmistifica, educa as pessoas para deixar as coisas mais simples. Esse é o básico, né, que precisa ser feito.
certo? O básico funciona. É o básico que funciona, O não poder precisa... do básico. Poder do básico. Vou fazer essa palestra ou esse treinamento. O poder do O básico. poder do básico. Olha, tão bom que tá o bate-papo que eu já tentei encerrar várias vezes aqui e a gente vai se É aprofundando, verdade né? mesmo, cara. Deck, eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, né? Como foi para você? Suas considerações finais, né? Aquilo que você quiser também entregar aí pro pessoal, né? Então, se você quiser também, embora suas redes sociais vai estar aqui, pessoal, as redes sociais, o contato do Deck. Depois você me manda o link para a gente colocar aqui também, o link do e-book. Do Então, e-book, sim. você que está acompanhando aqui, então é um presente também da X para vocês. Certo. Bom, eu posso dizer que foi brutal essa conversa, certo? Sempre Tremendo, hein? enriquecedora conversar com você, né? A gente já conversamos também, não à frente de câmera, mas sempre é uma troca muito importante, certo? E para quem quer conhecer mais, né, a gente está disponibilizando um diagnóstico estratégico gratuito com os nossos especialistas, certo? Bacana. Depois você coloca acessa um link aí para a pessoa Sim, se sim, vai cadastrar, né? ficar aqui logo abaixo Certo. aqui na descrição para vocês. Ok. E também, né, para quem quiser conhecer a DAX, tem as redes, certo? Hoje a DAX é uma empresa hoje que atende pequeno, médio e grandes empresas. Nós temos três segmento de cliente hoje, né? Então nós temos governo que a gente atende via licitação. Então tem empresas grandes de governo que a gente atende, certo? Empresas estatais. Tem o Sistema S, né, que é o nosso cliente também, SESI, SENAC, o Sebrae, a gente atende esses clientes. E tem empresas privadas que hoje nós atendemos nesses níveis de pequeno e médio da empresa. Nós hoje atendemos tanto empresas nacional, no Brasil todo, como internacional, certo? Bacana. Então, nesses 12 anos da X aí, nós temos, assim, uma bagagem de conhecimento, né? Nossa empresa realmente também torna uma empresa praticamente de educação, que pode gerar, né, tem esse propósito de gerar valor para que você consiga reorganizar melhor sua empresa, certo? Ter processos simples e que impactam no clientes mais satisfeito, que tenha capacidade de indicação, que esse é o indicador mais estratégico, que assim, os dois são bons, satisfeito ok, mas indicação melhor ainda, né? é melhor ainda, né? E também, certo, a gente deixa a empresa mais lucrativa, né? Então, basicamente, a gente atende essas áreas aí, né? Faz essas entregas. Deck, obrigado pela sua oportunidade, pelo seu empenho aqui, pela sua entrega aqui, pelo seu time e tempo aqui. Obrigado, tá? Senhoras e senhores, aí. Top demais, né? O que você tem que fazer? De novo aí, papel e caneta, volta esse episódio, vai lá, pessoal, assiste aí, tá bom? E aqui para nós é muito importante também que você deixe aí seu comentário. Como que foi esse episódio para você? Né? Coloca aí seu maior insight, pode comentar aqui, isso é muito relevante. Talvez você também conheça algum empresário, alguma pessoa que está começando a empreender, que faz sentido, né, ele acompanhar esse episódio. Então você vai lá, pega esse link, compartilha. Então é o 3C, né? Curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Para quê? Para que o YouTube ele possa entender a relevância desse episódio e ele possa também aí entregar para mais pessoas esse nosso conteúdo. Então, a maneira que você possa nos ajudar é essa: comentar, curtir e compartilhar, tá bom? Aqui também dentro do canal da Notes TV, dentro desse canal aqui tem vários outros conteúdos que você pode também acessar. Tenho certeza que o objetivo da Notes TV é fazer com que nós possamos crescer juntos. Aqui na Notes TV, nós crescemos juntos. Então, nós somos um canal de educação, né, Léo? Queremos transformar o mundo aí com a nossa informação, influenciar o mundo aí com as nossas informações. Então, por isso aqui, cada um de nós, cada pessoa que senta aqui, o objetivo aqui é extrair tudo dele, para que a gente possa morrer vazio, a gente não precisa levar nada, né? Pro cemitério, nada. Então, você que nos acompanhou aqui, gratidão, muito obrigado, tá bom? É isso, espero você aí no próximo episódio para que a gente possa liderar
mais. Grande abraço para você, até o nosso próximo episódio, pessoal.